Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco apresentam Tubi e Ted, a incrível jornada de um vira-lata. Obra original criada e escrita por Adriano Marcena. Avaliação final. Árvore das Árpias. Um mês após o início das aulas, Tubi estava muito alegre porque podia assisti-las juntamente com Ted, Tom, Rose e outros colegas da sala. A chegada de Tubi e Ted atraía muitos estudantes para fazer fotos, selfies, vídeos e até gravar entrevistas com Ted pelos corredores. Na sala de aula, quando Ted se sentava, Tubi relaxava. Se o assunto fosse de seu interesse, ele ficava mais concentrado que muitos estudantes. Caso contrário, deitava-se e dedicava a atenção a Ted. Outro dia, a professora Susan falava sobre os óculos de visão noturna e Tubi se interessou. Estava tão concentrado para entender a explicação que latiu para os estudantes ficarem em silêncio. Naquela manhã, a professora Susan explicava a importância da fotossíntese para as plantas e Tubi não teve interesse. Sentava-se ao lado da cadeira de Ted e ficava em atenção ao menor barulho. Na aula da professora Catarine, eles estudavam sobre o deserto de Tritacuranã, localizado ao norte da cidade e que havia abrigado séculos atrás povos de etnia Tritacuranã e uma grande aldeia com o mesmo nome. Chamavam de deserto, mas geograficamente se tratava de uma grande jazida de areia que ainda estava sendo estudada. Aquele era o dia em que a lua estava muito cheia no céu da Cidade das Árvores, e com isso a noite seria mais iluminada que as demais. Restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes, além da Dreams, que estava à beira da falência, faziam promoções para os casais desfrutarem de seus cardápios diante da presença da maior lua do ano. Durante o dia, barbearias, lojas de roupas e salões de beleza recebiam um aumento de clientes à procura dos seus serviços e produtos. Ainda no início da tarde, vendedores de flores deixaram seus pontos comerciais na frente do portão do cemitério e saíram para oferecer tulipas vermelhas e amarelas em vários pontos da cidade. A floricultura Maiara Rurina preparava várias opções de buquês e arranjos florais para os casais se presentearem na tradicional noite romântica. Contudo, não seria apenas o romantismo que estava em alta. O episódio lunar traria problemas para os adolescentes. A noite da maior lua do ano despertava das trevas o temido fantasma de um cachorro que morava no cemitério e saía para atacar as pessoas. Outro fato preocupante e que muitos jovens não sabiam era a existência de um enorme casal de gaviões reais, também chamados arpias, que há décadas morava na imensa árvore das arpias, que ficava por trás do túmulo do barão. Para ficar pior, naquele momento o casal estava com um filhote no ninho. Essa discretíssima águia facilmente engoliria um cachorro como Tubi, Keké ou o gato Flake, que serviria de lanche para os filhotes. Apesar de ser ave típica da região amazônica, acreditava-se que fez sua morada ali pelo fato da cidade estar localizada em uma antiga área de Mata Atlântica. Os moradores mais velhos diziam que o barão sabia da existência das enormes aves e construiu o túmulo da família próximo à árvore das arpias para que ficasse mais protegido. Poucos sabiam que aquela era a única noite que o coveiro Bruce defunto não dormia. O motivo era simples. A data da maior lua do ano coincidia com o aniversário de falecimento da sua mãe, que estava sepultada na cidade das montanhas. Durante a noite da grande lua, o idoso coveiro costumava passar a madrugada em oração pela alma da sua mãe. Ainda pela manhã, muitos estudantes ficaram com medo da terrível noite, principalmente depois de ouvir as histórias sobre o fantasma do cachorro, que ao anoitecer
atacaria as casas próximas ao cemitério que tivessem pessoas sozinhas ou agrediria quem passasse pela longa calçada do cemitério, que ficava na tenebrosa Rua das Mortes. Também havia a aterrorizante história recente que, depois da meia-noite, todas as pessoas que morreram na cidade deixariam seus túmulos e se transformariam em zumbis para devorar quem encontrassem pela frente. Essa história fantasiosa era mais temida pelos mais jovens. Outro dado que preocupava crianças e adolescentes era o fato do novo calendário da escola ter marcado a reunião inicial entre pais e professores para o início daquela noite. Tal evento escolar jamais havia acontecido naquela data e, para muitos, tratava-se de um verdadeiro desrespeito às tradições da cidade que exaltava o lado amável da vida. No passado, alguns jovens se vestiam de fantasma do cachorro do cemitério para assustar pessoas, gerando várias confusões que muitas vezes terminavam em intensas discussões ou em violentas brigas. Depois que um cachorro foi morto a tiros e 2 jovens se feriram gravemente, a Câmara de Vereadores criou uma lei proibindo a brincadeira do fantasma do cachorro do cemitério. Na volta para casa, junto com Rose e Tom, Ted comentou com Tubby sobre o fantasma do cachorro do cemitério, que costumava aparecer naquela noite para perseguir as pessoas. O cão deu uma boa risada e disse que os zumbis eram mais assustadores. Ted comentou que não queria encontrar o fantasma e nem muito menos os zumbis, mas se todos estivessem dispostos a caçar as assombrações, ele também iria ao cemitério. Tubby não estava muito interessado na história do fantasma do cachorro e nem dos zumbis, pois costumava ficar saboreando o prazer de estar com Ted e com seus amigos na sala de aula. Todavia, como cão-guia, deveria garantir a liberdade do garoto que estava louco para ver Emily. Ao ouvirem a história de Ted, Tom e Rose disseram que seria uma boa aventura caçar o fantasma naquela noite. De imediato, os dois concordaram, apesar de temerem os zumbis. Tom disse que a história dos zumbis era mentira e avisou que tinha lanternas, botas e capacetes. Prometeu a todos que baixaria um aplicativo que ajudasse a encontrar fantasmas em cemitérios. Rose explicou que não tinha medo de fantasma e seria muito interessante acabar com a assombração para mostrar na escola que eles não temiam ninguém. Enquanto todos vibravam com a experiência que iriam passar, Ted começou a se encher de medo e de insegurança, visto que imaginava as velhas catacumbas e túmulos mais novos como enormes bolas lilazes de chiclete, com um grande cão azulado a voar entre as árvores secas. Percebendo o amigo quase em pânico, Tubby lembrou que ele não precisava temer a aventura que fariam, pois os cegos não tinham como enxergar os fantasmas. Aquilo para Ted foi um grande alívio, pois a constatação apresentada por Tubby o deixou tão animado para entrar na assombrada aventura que pediu a Rose para enviar mensagem a Emily, perguntando se ela queria participar da caçada. Naquele instante, Rose mandou o post e ficaram à espera da resposta de Emily. Tom lembrou que aquela noite seria perfeita para irem ao cemitério, pois além da grande lua, haveria reunião dos pais com os professores e as atenções estariam voltadas para a escola. Pela primeira vez, os estudantes não poderiam comparecer à reunião. Tom também disse que ouviu alguns jovens falarem que seus pais sairiam para namorar e só regressariam de madrugada. Todos vibraram porque seus pais iriam à escola e depois poderiam sair para namorar e os filhos estariam livres. Tom sugeriu que se encontrassem na calçada da Rua das Mortes, debaixo da árvore dos cadáveres sem cova, assim que os pais saíssem para a escola. O coração de Ted ficou aliviado, pois a resposta da mensagem havia chegado e Rose leu em voz alta. Tenho muita vontade de caçar fantasmas. Dragon Luiz também quer saber com quem está se metendo se mexer com Keké. Hoje à noite a lua vai bombar. Posso levar Keké? Todos estavam de acordo com a presença de Keké e Tubby ficou muito empolgado. Ao pararem na calçada, defronte à morada dos Smith,
o cão-guia lembrou-se de Horus e comentou, antes de entrar em casa, que gostaria de convidar o amigo e Ted, já sabendo de quem se tratava, concordou. Tom estava preocupado se Rose não sentiria medo, e ela lembrou que não era uma menina medrosa. Perguntou se poderia levar Flake. Não houve rejeição, apesar de Tubby achar desnecessário. Combinou-se que Rose iria com Flake e Tom, Tubby e Ted pegariam Horus e seguiriam para a frente do cemitério, onde todos se encontrariam, inclusive com Emily e Keke. Percebe-se que em momento algum eles falaram da árvore das arpias. Talvez não soubessem da sua existência. Os pais de Ted foram à escola e deixaram a casa trancada. Ted forçou a porta da frente e a dos fundos, sem sucesso. As horas passavam e eles começaram a ficar mais ansiosos. Tubby queria convidar Horus e temia não o encontrar porque sabia que ele costumava sair à noite. Impacientes, caminhavam de um cômodo para o outro na tentativa de encontrar uma solução. E de repente, através da janela do quarto deles, Tubby viu a imensa lua começando a surgir no céu. E contou a Ted, que perguntou se a janela estava aberta. Tubby disse que não, e Ted se aproximou e a abriu. Vamos sair por aqui. Assim o fizeram. Ted pegou Tubby e o colocou no parapeito da janela, que, com um impulso, se atirou sobre as plantas do jardim e saiu sem sofrer ferimentos. E se empreendeu o arreio com alça entre as plantas. Ted se lançou sobre o parapeito, com a barriga, e girou o corpo para passar as pernas para o lado de fora. Ao baixá-las, na tentativa de encontrar o chão, Tubby o avisou para ter cuidado, mas não deu tempo. O garoto despencou e caiu sobre as plantas mais próximas à parede. Os óculos foram parar no chão. O cão correu para socorrê-lo enquanto Ted tentava ficar de pé. Tubby entregou os óculos e perguntou se ele estava bem. Ted, já de pé, afirmou que sim, e lembrou que só havia pisado de mau jeito. Ajeitando os óculos e tateando o ar com a mão esquerda, tentava esbarrar no arreio com alça e segurá-lo com firmeza. Para a sorte deles, as plantas de Dona Laura não foram machucadas. Rapidamente ganharam a rua em direção ao CTCG, e percebia-se que Ted mancava ao colocar o pé esquerdo no chão. O garoto ansioso para encontrar Emily não dava a mínima para o seu mancar. Talvez nem estivesse sentindo a dor no pé. Explicou a Tubby que queria estar debaixo da árvore dos cadáveres sem cova quando ela aparecesse. No caminho para o centro de treinamento de cães-guias, a majestosa lua já estava cheia no céu da Cidade das Árvores. E pouco antes de chegarem ao CTCG, Tubby enxergou um cão caminhando pela calçada e gritou: Horus, Horus! Tubby pediu que Ted acelerasse o passo. Horus parou e virou-se para trás. Tubby, aos gritos, esclareceu: Sou eu, Horus, Tubby! O jovem cão, juntamente com Ted, já se aproximava do velho cão-guia. Horus, que exibia um ar mais jovial, perguntou, enquanto Tubby e Ted tinham dificuldades para respirar: Olá, Tubby, o que o traz aqui tão apressado? E o jovem cão-guia, ainda ofegante, respondeu: Viemos convidá-lo para ir caçar o fantasma do cachorro do cemitério. É hoje que ele aparece. Estamos indo para lá agora. Dizem que os zumbis também vão deixar seus túmulos hoje à noite. Horus soltou uma risada sutil, agradeceu pelo convite e explicou que não via mais graça naqueles temas. Sairia para passear com a bela Luna, uma delicada cadelinha que ele conheceu há 3 dias. Aquela seria uma noite romântica. Agora foi a vez de Tubby soltar um riso insosso e Ted aumentar mais ainda sua expressão de ansiedade para encontrar Emily. Horus comentou que estava atrasado e disse que queria lembrar uma coisa a Tubby. Cães-guias não gritam em momento algum, e Tubby, envergonhado, baixou o focinho e lamentou-se. Infelizmente gritei para chamá-lo, perdoe-me, prometo que não farei novamente. Horus lambeu o focinho de Tubby e pediu que eles tivessem cuidado com a árvore das arpias.
e não se preocupassem com a história dos zumbis, que era tudo mentira. Desejou boa sorte e os dois saíram em direção ao cemitério da cidade, sem nem perguntar o que era a árvore das arpias. Mal deram 5 passos e a cadela Cáfria chamou Tube, que parou e fez Ted esperar. Os longos dreadlocks negros, que cobriam elegantemente seu focinho, fez com que Tube de imediato não a reconhecesse. Cáfria, disse balançando seus belos dreads. Tube olhou, cheirou mais atentamente. Cáfria, exclamou ele, fazendo grande festa. Ela disse que ainda não tinha sido adotada e que continuava morando no CAC. Enquanto Ted demonstrava que estava impaciente, Cáfria deu os parabéns a Tube por ter se tornado um cão-guia. Despediram-se alegremente e Tube desejou boa sorte a ela. Tube e Ted seguiram rumo ao cemitério e apressaram-se, pois o cão sabia que Ted queria ver Emily e era da sua responsabilidade ajudá-lo a encontrá-la. Enquanto isso, a 2 quarteirões do cemitério, Tom, Rose, Flake, Emily e Keké caminhavam pela assustadora Rua das Mortes. Alguns pais deixavam a residência para se dirigirem à escola e ouvia-se dentro da casa o choro desesperado de algumas crianças. Provavelmente estavam com medo do temido fantasma do cachorro do cemitério ou dos terríveis zumbis. Outros casais, muitos deles sem filhos pequenos na escola, saíam de mãos dadas para curtirem a romântica noite enluarada. Tom, chateado porque Rose se atrasou, caminhava à frente de todos levando uma mochila, presa às costas e entupida de bugigangas. Ela alegou que se atrasou porque seus pais discutiram antes de saírem para a escola. Já perto da árvore dos cadáveres sem cova, Tom colocou o binóculo noturno e, após pequenos ajustes, avistou Tube e Ted subindo a calçada mais adiante. Tube sabia que a ânsia de Ted não era para caçar o fantasma do cachorro, mas para ficar perto de Emily. Bem que o plano funcionou, pois Emily, Keké, Rose, Flake e Tom finalmente chegaram à árvore dos cadáveres sem cova e minutos depois, Tube e Ted se fizeram presentes. Ao perceber a presença de Emily, Ted sentiu a barriga e as mãos gelarem rapidamente. Tom retirou da mochila 4 lanternas e 4 bonés que foram distribuídos para todos. A lanterna de Ted foi afixada no arreio com alça de Tube, que achou desnecessário, visto que os cães enxergam muito bem à noite. Adentraram ao cemitério e o clima estava de arrepiar. Silêncio mortal. Quebrado com a disforme sinfonia dos grilos e pela agonia seca das folhas e dos galhos quando pisados. Uma neblina assombrosamente densa vagava entre ruínas de covas e túmulos quebrados, que eram suavemente abraçados pelo azulado mortal da lua. Para piorar, um insistente mau cheiro que lembrava esgoto misturado com ovos apodrecidos era trazido pelo vento frio da noite e sufocava as narinas de todos. Uma atmosfera macabra dominava os espaços escuros do cemitério. De súbito, sons de ferros retorcidos tilintavam e outros, mais ásperos, pareciam amolar facas, capazes de cortar cabeças com um único golpe. Cadáveres decepados estariam esperando para atacar os garotos? Os zumbis estariam deixando suas covas para comer a carne dos vivos que foram ao cemitério naquela noite? O que pensam do fedor horrível da lama, feita com parte do óleo dos cadáveres em decomposição, que deixava o chão gelatinoso e escorregadio, compondo assim a sinistra paisagem cemiterial? Audiodescrição, página 106. Imagem preto e branco. No centro da página direita, vê-se um fragmento do cemitério Cidade das Árvores, com 3 catacumbas em destaque à frente da imagem. Ao fundo, em cinza pastel, observam-se árvores desfolhadas e galhos retorcidos, além de velhas catacumbas disformes. Enquanto isso, o coveiro Bruce defunto era iluminado por 2 velas cansadas da velhice, que o acompanhavam em suas orações direcionadas à alma da sua falecida mãe. Lá fora,
Emily, sussurrando, sugeriu que se separassem em 2 duplas e qualquer problema se encontrariam lá na árvore dos cadáveres sem cova. As duplas eram Tom e Rose, levando Flake nos braços, e Emily, Keké, Tubby e Ted. Tom conseguiu abrir o aplicativo que localizava fantasmas em cemitérios e acionou o programa para escaneamento noturno, utilizando a luz da lanterna de mão. Ao se deparar com um túmulo enorme, Emily colocou a luz da lanterna de mão direcionada para uma placa. Rose e Tom leram que se tratava da sepultura do fundador da cidade, o Senhor Teneiro, o famoso barão das árvores mágicas. Enquanto fazia círculos com a luz da lanterna na lápide, Emily comentou: "Nunca entendi essa história da lenda das árvores mágicas do barão." Enfim, a partir do túmulo do barão, eles se separaram, seguindo cada dupla para lados opostos. O latido de um cão invadiu o silêncio e todos começaram a tremer de medo. Apertando o pescoço de Flake contra o peito, Rose gritou: "Ai, meu Deus, é agora!" Pelo cheiro do suor de Ted, Tubby sentia que o amigo estava começando a ficar com medo e lembrou-o que ele não enxergava nada e por isso não precisava ficar assustado. Ted explicou que o fato de não enxergar os fantasmas ou os zumbis não significava que eles não existissem. E a tremedeira do garoto prosseguiu. Enquanto Rose tremia de medo e apertava Flake, Emily disse que fantasmas e zumbis não eram seres reais. E Rose, muito assustada, comentou rápido: "Não tenho medo de zumbis ou de fantasmas. Tenho medo de cachorro que não conheço." Ted pediu para Tubby ficar de olho em Emily, pois temia que ela se machucasse. Depois se descobriu que o latido era de um cão que estava na rua ao lado do cemitério. Percebia-se que o grupo não tinha estratégia nenhuma para caçar o que quer que fosse. Estavam mais a fim de curtir aquela aventura funesta e depois terem narrativas empolgantes para darem boas risadas. A aparente calma voltou quando as duplas finalmente seguiram caminhos diferentes. Isso não queria dizer que a tensão havia desaparecido. Tom, sempre a observar o celular, lamentava que o aplicativo não houvesse encontrado um único fantasma disponível. Tubby guiava Ted com muita calma em meio a raízes altas, galhos secos, piso encharcado e túmulos em ruínas, que se tornavam grandes obstáculos para um cego. De dentro do silêncio fúnebre da noite, a enorme arpia fêmea, incomodada com o barulho próximo ao seu ninho, foi iluminada pela lanterna de Tom ao passar voando sobre as velhas árvores, com as penas da cabeça erguidas a soltar intensos assobios. Aquilo foi assustador, gerando gritaria e corre-corre entre as duplas. Flake pulou dos braços de Rose e sumiu dentro da escuridão. Emily agarrou-se ao braço de Ted, que se assustou na hora e somente deixou de ter medo quando percebeu que era a amada que pedia ajuda. Tubby tremeu-se todinho. Keké deitou-se de medo e escondeu os olhos com as patas. Audiodescrição, página 108. Imagem em preto e branco. Na página esquerda superior, na parte esquerda superior da página, vê-se o cemitério da Cidade das Árvores com o céu repleto de nuvens tenebrosas. No centro da imagem à esquerda, a arpia fêmea recebe o facho da lanterna de Tom ao passar voando sobre as velhas árvores. De repente, Tom viu pelo aplicativo um fantasma se aproximar e avisou a Rose, que ainda à procura de Flake, entrou em pânico e voltou a gritar desesperadamente e de forma preconceituosa: "Esqueça meu nome, astronauta nerd! Não era nada demais, apenas o voo de regresso da arpia fêmea para o ninho." Emily, Keké e Tubby e Ted seguiram ao encontro do outro grupo depois do grito de Rose. Preocupada com a cadelinha, Emily ficou para trás e não teve tanta sorte, pois os 3 troncos da enorme árvore das arpias começaram a ganhar vida e seus galhos não demoraram a se transformar em terríveis tentáculos que se curvavam para tentar pegá-la. Finalmente, Emily iluminou a árvore das arpias, viu que ela se aproximava e entrou em pânico.
Ao correr, tropeçou nos escombros de uma sepultura, perdeu a lanterna, caiu de costas em uma cova aberta, bateu com a cabeça na quina do túmulo e desmaiou. A árvore das arpias recuou seus enormes tentáculos. Ted perguntou a Tubby, que estava mais à frente: que barulho foi esse? O garoto se referia ao som da queda de Emily dentro do túmulo e, em desespero, decidiu chamá-la. Emily! Emily! Não se escutava a resposta. Keké, que seguiu na frente, ficou preocupada e Tubby começou a farejar a área, enquanto vasculhava com os óculos os locais mais distantes. Ted, desesperado, perguntou: encontrou Emily, Tubby? Com o focinho a farejar o espaço, Tubby disse que não estava conseguindo encontrar o cheiro de Emily e pediu ajuda a Keké. E os dois começaram a fazer uma intensa busca. Ted segurava o arreio com alça e os seguia sempre a chamar por Emily. Tom apontava o celular para várias direções em busca de encontrar fantasmas conectados ao aplicativo e lamentava o fraco sinal da internet. Enquanto isso, Rose encontrou Flake a tremer de medo sobre um galho de uma árvore do cemitério. Os cães prosseguiram procurando Emily. Tubby falou que, para evitar um acidente, seria melhor que Ted ficasse parado perto do túmulo do barão. Depois ele regressaria e o pegaria. O garoto não concordou e Tubby, lembrando o seu treinamento, disse que se Ted saísse, poderia se machucar e ele não poderia se responsabilizar porque estava em outra missão a pedido dele. Solicitou compreensão de Ted. Após um tempo curto, o garoto, ainda enraivecido, concordou. Finalmente, Keké e Tubby puderam sair à procura de Emily e entraram na parte mais profunda do cemitério, enquanto Rose tentava retirar Flake do galho e Tom procurava alguma assombração rastreada pelo aplicativo. Sozinho e muito irritado, Ted se concentrou no silêncio para tentar encontrar a jovem amada. Tateava com os pés à frente e dava pequenos passos enquanto as mãos, projetadas adiante, tentavam livrar o rosto de qualquer impacto. Depois de andar uns 12 passos na tentativa de encontrar Emily, Ted de súbito esbarrou o joelho na quina de uma lápide. Uma dor imensa e penetrante lhe agonizou o corpo. Ele ia gritar, mas colocou as mãos tapando a boca e foi se baixando até sentar-se sobre a pedra de mármore do túmulo do segundo prefeito da cidade. Gemia baixinho, quase imperceptível. Entre um gemido e outro, Ted ouviu outra voz chorosa chamando por ele. Ted! Ele gelou na hora de medo e até se esqueceu da dor que estava sentindo. Temeu ser a voz de um zumbi ou de um fantasma. A voz continuava a suplicar, agora em desespero. Keké, Tubby, Ted, por favor, me ajudem. Ted não pensou em outra coisa que não fosse fugir. Sem poder enxergar, não percebeu os galhos da árvore das arpias se aproximando de seu pescoço e das suas pernas. Levantou-se, tateou o espaço à frente e, após dar o terceiro passo, um dos tentáculos puxou-lhe pelos pés. O ergueu a fazer movimentos circulares sobre a copa das árvores do cemitério. O garoto gritava desesperadamente. Socorro, Tubby! Faça alguma coisa! Ted prosseguia gritando e se debatia para tentar escapar dos tentáculos que o rodopiavam impiedosamente, arremessando seus óculos para o lado das catacumbas mais assustadoras do cemitério. Tubby e Keké começaram a latir para a árvore das arpias, na tentativa de soltar Ted, que era levado de um ponto a outro pelos enormes tentáculos. Tubby não teve dúvida e começou a morder as raízes da árvore das arpias, que arremessou Ted aos gritos em uma cova aberta. Tom e Rose, com Flake nos braços, correram para a saída do cemitério. Novos gritos foram ouvidos. Tubby foi à procura de Ted, que havia caído dentro da cova onde Emily estava, e ambos, horrorizados com aquela situação, pensavam que o outro fosse um cadáver ou um zumbi. As abas dos bonés não permitiram que seus rostos se chocassem, e pelo cheiro, Ted identificou Emily. Sou eu, Emily, Ted! Finalmente te achei! Ela, aos prantos, o reconheceu e gritou furiosa. O que está fazendo em cima de mim, Ted? Desculpando-se e sem saber onde se encontrava, ele afirmou. Estava te procurando e alguma coisa me pegou pelos pés e me jogou no ar e caí bem aqui. Emily empurrou Ted e disse. Quer fazer o favor de sair daqui?
Ele foi tentando se levantar enquanto ela reclamava de dores na cabeça. Latidos fortes foram ouvidos. Ted sabia que era Tubby, acompanhado de Keké, que chegava para ajudá-los. Ted saiu e, ao tentar caminhar, sentiu o joelho doer. Emily está aqui, Tubby, ajude-nos! Naquele momento, a árvore das arpias já havia regressado para o seu local e as aves ajeitavam seu único filhote no ninho. Emily saiu do túmulo reclamando da grosseria de Ted. Quando Keké viu sua dona, abraçaram-se fortemente. Na tentativa de encontrar os óculos de Ted, Tubby foi até a parte mais escura do cemitério e vasculhou entre os túmulos que agonizavam de velhice, bem perto de onde estavam sepultadas as vítimas da Covid-19. Naquele instante, um uivo forte, vindo de dentro do cemitério, foi ouvido, acompanhado de uma figura bizarra em forma de cão luminoso a voar sobre as velhas catacumbas abandonadas. Todos, com exceção de Tubby, ficaram horrorizados e saíram em disparada até a frente do cemitério. Tom ajudou Ted a sair. Incomodado com o barulho, Bruce defunto afastou um pouco a cortina e viu, através da janela, quando a galera passou acelerada em grande aflição. Ele soltou um riso sutilmente macabro. A figura se foi e os uivos passaram. Agora esperavam Tubby, que sem muita demora apareceu com os óculos de Ted entre os dentes. De repente, Rose, ao olhar para o interior do cemitério, gritou: "Eu vi um zumbi e ele está vindo para cá!" O desespero foi grande, fazendo todos ganharem a Rua das Mortes, morrendo de medo. Após o grande susto, voltaram a caminhar normalmente. Ted, já com os óculos no rosto, segurava o arreio com alça e se deliciava lembrando que por pouco não havia beijado Emily. Agora ele sentia dor no joelho. Falaram do voo de Ted e ele disse que não sabia explicar o que aconteceu. Entretanto, achava que tinha sido a árvore das arpias. Seguiram para suas casas e Rose garantiu que avistou um zumbi de verdade vindo em direção a eles. Em casa, Laura perguntou por que ele mancava e estava com a roupa tão suja. Ted contou como se dera a aventura e levou uma grande bronca. Pensa que ele se importou? Nadinha, pois a gostosa lembrança de Emily era maior que tudo que havia naquele instante, inclusive o corpo todo doído, mas não se esqueceu de sonhar assistindo um filme romântico com Emily no Cine Teatro Lux. Tubby, apesar do cansaço, estava satisfeito porque conseguiu ajudar Ted a ficar perto da amada. Para Tubby, ver o amigo feliz fazia parte das suas obrigações como cão-guia. No dia seguinte, a conversa na escola seria a caçada ao fantasma do cachorro do cemitério e aos zumbis. Visita à família das árvores espinhentas. A família decidiu fazer o primeiro piquenique do ano, no último domingo de fevereiro. Antes de sair para o bosque, Tubby explicou a Ted que pedisse para sua mãe colocar uma fita amarela na guia dele, pois muita gente queria vê-los de perto, falar, fazer perguntas, e Tubby não gostava desse comportamento de alguns humanos, porque atrapalhava o seu trabalho. Laura encontrou um pedaço de tecido amarelo e o converteu em uma fita, que, presa à guia do cão, se tornava um sinal para que nenhum estranho se aproximasse. Os Smith organizaram tudo dentro do antigo carro da família e partiram cedo para o bosque naquela ensolarada manhã de domingo. Longe de estar sufocado de gente, o bosque estava quase deserto, e os Smith encontraram uma mesa bem próxima à margem do lago. A paisagem azulada de verão trazia muitos pássaros em revoada pela mata, e sobre o espelho d'água famílias de patos deslizavam de forma elegante. Laura começou a arrumar a mesa com suas apetitosas iguarias. Frango ao molho seco, torta de morango com gengibre, salada de verduras frescas, arroz de leite e queijo, limonada, salgadinhos e, como sempre, pizza vegetariana com queijo mussarela. Perto da água, sem o arreio e os óculos, Tubby e Ted brincavam de rolar na grama e de buscar a bola. Aquelas atividades lúdicas significavam muito para o cachorro.
Ted jogou a bola que caiu perto da árvore e Tube foi pegá-la. Naquele instante, ele viu uma criança se afogando no lago. A mãe, na margem, com outra criança nos braços, entrou em desespero. Tube não pensou 2 vezes e se jogou na água para salvá-la. Ao se aproximar, prendeu o fôlego, ficou por baixo da criança, fazendo-a apoiar, e nadou para a margem. Quando chegou à parte rasa, começou a puxá-la pela camisa, até retirá-la da água por completo, e depois começar a lamber seu rosto. A criança, depois de tossir, abriu um riso de agradecimento, enquanto a mãe, muito emocionada, aproximou-se e a abraçou intensamente. Algumas pessoas aplaudiram a nobre atitude do cão, que se sacudiu para retirar o excesso de água, procurou a bolinha, pegou-a e seguiu para entregá-la a Ted. Depois, Tube explicou a Ted o salvamento que realizou, e chegou o momento de lavar as mãos e saborear as delícias trazidas por Laura. O cão recebeu o arreio e foi comer sua enfadonha ração. Ted colocou os óculos e, depois de comer bastante, pediu uma fatia de pizza. E Laura a enrolou em um guardanapo e o entregou. Após Ted lamber os dedos, seus pais, mais uma vez, o repreenderam e voltaram a explicar que aquela atitude era anti-higiênica. O garoto ficou sem entender os motivos para não se poder lamber os dedos, enquanto Tube sabia que colocar as patas na boca aumentava a imunidade dos cães, gatos e de tantos outros animais. O cão não conseguia compreender o porquê de os humanos não entenderem que, se a sujeira tinha o seu preço, a limpeza também tinha o seu preço. Ted segurou o arreio com alça e avisou que iriam passear pelo bosque. Como sempre, foram alertados para não se afastarem muito da mesa. Tube não pensava em outra coisa que não fosse comer aquela fatia de pizza tão esperada. Caminharam livres e animados a dividirem cada pedacinho da pizza, até entrarem na parte mais profunda do bosque. O forte canto dos pássaros e a baixa luminosidade já indicavam que o lugar onde ficava a família das árvores espientes se aproximava. Com voz firme, a árvore pai indagou: "Quem vem lá?" E Tube e Ted identificaram a voz e se alegraram, aceleraram o passo e, ao chegarem mais perto, o cão perguntou: "Já podem falar com a gente?" A árvore mãe ficou surpresa e os indagou: "São vocês?" Ted disse que sim, demonstrando a alegria ao reencontrar a família. A árvore pai, um pouco descontente, tratou de questionar a dupla. "Vocês não cumpriram o que nos prometeram." Tube tratou de ser rápido e explicou que passou muito tempo treinando para ser o cão-guia de Ted e por isso demoraram a aparecer. A árvore-mãe disse que agora entendiam o que aconteceu. Tube coçou a ponta do queixo e perguntou se a família estava pronta para o grande show. A árvore-pai comentou que ensaiavam desde 1º de janeiro, que falaram com alguns animais do bosque e eles estavam dispostos e muito animados a ajudar. Tube avisou: "Árvores espinhentas in concert. Será o maior sucesso do bosque." A árvore filha, em tamanha alegria, balançou os galhos freneticamente e manhosamente gritou: "Amei, Tube!" O cão explicou que eles teriam que providenciar iluminação, som, divulgação e um grande telão. Com um semblante de dúvida, a árvore perguntou: "Qual será a data?" E Tube olhou para cima e ficou a pensar, enquanto a fita amarela batia em sua orelha esquerda. Ao aguardarem Tube se manifestar, Ted e a família também pensavam em uma data. O cão-guia arregalou os olhos e disse: "Poderia ser no início das férias, lá para o final do ano." Todos analisaram a proposta. A árvore filha achou a data distante. Todavia, as árvores pai e mãe concordaram com a data porque haveria muita coisa para se fazer. Ted disse que estava de boa e Tube, ainda pensativo, foi mais preciso. "Segundo domingo das férias. É isso. Seria bom convidar os animais que moram nas ruas da Cidade das Árvores." A árvore filha, que demonstrava grande empolgação, foi logo dizendo: "Deixa comigo, eu vou fazer as mídias sociais da rede animal do bosque e da floresta. Estejam certos que todos os animais estarão aqui." A árvore pai, cheia de empolgação, comentou: "Hoje iniciarei a produção."
A árvore-mãe pediu que eles tivessem mais cautela, pois a família precisava fazer muitos ensaios, reunir músicos e conseguir backing vocal. A árvore-filha perguntou por que Tubby estava usando aquela fita amarela, e ele explicou do que se tratava. Ted, onde você está? Era a voz de Jack, que os procuravam. Os dois trataram de se despedir, com Tubby lembrando a todos que o show seria no segundo domingo das férias do final do ano. Ted, insistia a voz de Jack, que se aproximava da parte mais escura do bosque. Ted respondeu, estamos indo, enquanto Tubby o guiava de volta à mesa do piquenique. Deitados naquela noite, Tubby pensou um pouco no show das árvores espinhentas e se preparou para dormir, enquanto Ted não conseguia tirar Emily do juízo. Diante de uma dúvida, o garoto perguntou ao cão, os cães se apaixonam? E sem ânimo para responder, Tubby apenas disse que sim. Ted, insatisfeito com a resposta, insistiu. E como é que os cães se apaixonam? Ficam pensando nas cadelinhas toda noite? Tubby, querendo dormir, tentou encerrar aquela conversa ao dizer que os cães não se apaixonavam uns pelos outros. Todavia, Ted não desistiu. E se apaixonam por quem? Pelos gatos? O cão, quase dormindo, respondeu. Não, apaixonam-se pelos seus humanos. Boa noite, Ted. Tubby abandonado. Na escola não se falava mais nas aventuras que aconteceram no cemitério. Virou assunto morto. Naquele dia, as aulas se limitaram até o meio-dia, pois a escola seria dedetizada na parte da tarde. Como não haveria aula de matemática, que era na parte da tarde, a professora Susan passou uma tarefa para casa com 10 exercícios de cálculos para ser entregue no dia seguinte. A reclamação da turma de Ted foi total, porém não surtiu efeito e a atividade foi mantida. Findadas as aulas da manhã, os dois ganharam uma calçada para ir embora. Tubby via um pequeno grupo de pessoas reunido na praça, com um senhor cercado por alguns estudantes que gritavam e apontavam para eles. Ted perguntou o motivo da gritaria e Tubby disse que não sabia. Decidiram ir à praça principal. Tubby foi até a faixa de trânsito, parou, olhou e não demorou a atravessar. Ao chegarem, receberam muitos aplausos dos estudantes e Tubby percebeu que o senhor estava ao lado de uma pequena mesa, onde o senhor Bestiamultos também se encontrava. Curiosamente, Dracon e os trigêmeos estavam presentes. O Pitbull, rodando próximo a Tubby, disse, finalmente seus dias chegaram ao fim, Nanico. Tupi, Cupi e Pupi, um pouco mais afastados, apenas riram de Tubby e observaram o senhor, próximo à mesa, perguntar. Vemos que chegou um cão-guia com um garoto cego. Qual o seu nome? Perguntou, e Ted responde, Theodore Smith. Pode me chamar de Ted. O vendedor, que era um experiente senhor, entre vários produtos, pegou um celular e projetou seu display em uma grande TV, que antes parecia estar desligada. Conforme ele falava e mexia no celular, as imagens eram mostradas na tela. O primeiro celular com altíssima tecnologia ultradigital, exclusivamente desenvolvido para pessoas cegas. O que temos aqui é um aparelho que pode acessar a internet, ouvir música, se divertir com muitos games e estudar com um monte de desafios matemáticos, conteúdos de química, física, história e questões ambientais. Pensam que disse tudo? Nem pensar. Este celular também tem um aplicativo que ajuda a pessoa cega a fazer fotos maravilhosas, criar vídeos incríveis e inesquecíveis selfies, tudo com audiodescrição em tempo real. Muitos bateram palmas e assobiaram, admirados com o telefone. Ted ficou maravilhado com a tecnologia inclusiva que estava agregada ao celular. Todavia, Tubby ainda estava meio desconfiado. Este celular possui tecnologia quântica e vem com o cão digital, instalado gratuitamente, que é um excelente aplicativo pensado para os que não gostam de usar bengalas ou que não suportam mais conviver com o seu cão-guia. Do jeito que a bengala foi substituída pelo cão-guia, estes pobres animais serão trocados por este incrível celular,
que vem com inteligência artificial e internet das coisas acopladas à precisão tecnológica dos algoritmos. Assim, as pessoas cegas não terão mais que suportar a inconveniente convivência com os cães-guias por 24 horas. Desejamos de coração que todos saiam das suas invisibilidades e conquistem o mundo. Finalmente, o futuro virtual chegou à longínqua cidade das árvores. Aplausos foram ouvidos e alguns assobios de protestos também. Ted deixou transparecer certo ar de deslumbramento e Tube ficou muito mais desconfiado depois de saber da existência do cão digital. Uma nova voz começou a discursar. Nós, moradores da Cidade das Árvores, não podemos deixar cães, gatos e pombos sujarem nossas ruas e praças. Também não podemos deixar que infectem nossas crianças, nossos idosos e se apoderem dos espaços públicos da cidade. Todos sabem que os aplicativos não poluem, não sujam, não infectam, não mordem, não dão unhadas, não defecam em nossas cabeças e não transmitem doenças. Drácon bateu palmas de forma intensa e ordenou que os trigêmeos também o fizessem. Os que não aplaudiam sabiam que, por trás de toda aquela bondade tecnológica, havia um controle na vida dos humanos e dos animais. Mas alguns estudantes concordaram com o teor da fala e o senhor Bestiamultus finalizou. O celular vem com um aplicativo Cão Digital e deixará os cachorros livres do terrível trabalho de cão-guia. Aliás, o prefeito Creonte deveria tornar obrigatório o uso deste aplicativo para as pessoas cegas que vivem em nossa cidade. Obrigado pela atenção. O vendedor se aproximou de Ted, pegou a sua mão, colocou um aparelho celular e disse: Este é o celular com aplicativo Cão Digital, garoto. É muito fácil de usar. Também tem aplicativo que ajuda a pessoa cega a fazer fotos maravilhosas, criar vídeos incríveis, inesquecíveis selfies com audiodescrição, além de ter um monte de games. Passe 5 dias com ele e, se não gostar, não precisa pagar. É só devolver aqui na praça principal, sem custos nenhum. Já está carregado. O futuro virtual chegou à Cidade das Árvores. O experiente vendedor mostrou outro celular, projetou seu display no telão e pediu a atenção de todos. Sabem o que esse aplicativo faz? Não sabem? Pois vou dizer. Esse é Gato Falante, também conhecido como Talking Cat. O único aplicativo que facilita a comunicação entre você e os seus gatinhos. Foi isso que você ouviu? O único aplicativo que traduz os miados de seu gatinho ou da sua gatinha para você saber o que estão dizendo. Use o Gato Falante e nunca mais fique sem entender o que o seu bichano quer dizer. Quem quer levar o Talking Cat para testá-lo? Muita gente ficou admirada e alguns aceitaram testar o aplicativo. Ted, com o celular do cão digital nas mãos, sentia uma grande dúvida em recusá-lo. A tentação para testá-lo era imensa, porém, não era maior que a vontade de Tom em observá-lo funcionando. Ted sabia que não poderia chegar à sua casa com um aparelho e timidamente o chamou, mas a atenção do vendedor não estava mais voltada para ele. Emily chegou juntamente com Keké e aproximou-se de Tube, Ted, Rose e Tom. Ao perceber a presença de Emily, Ted voltou a sentir a barriga começando a gelar. Tateou o celular e pensou em fazer fotos da amada para depois ouvir em audiodescrição. Drácon observava de longe e esperava uma oportunidade para agredir Tube e elogiar Keké. Enquanto Ted tateava o aparelho celular, Keké chegou perto de Tube e perguntou qual era a opinião dele sobre o aplicativo Cão Digital. O cão-guia se limitou a dizer que Ted ainda iria testá-lo. Naquele instante, Drácon se aproximou dos dois. E aí, minha princesa Keké, você está muito linda hoje. Drácon tentava causar boa impressão para Keké, que não gostou da investida do Pitbull.
Tube fechou o focinho e começou a rosnar baixinho para Drácon, enquanto Keké falou: "Quando vai entender que eu não vejo graça em você, Drácon Luiz?" Tube rosnou mais alto e Drácon, com um assobio discreto, chamou os trigêmeos, que rapidamente encostaram. O Pitbull tentou tornar sua aparência mais doce e comentou: "Se não vê graça em mim, que graça vê neste nanico que anda com esse menino cego? Quando ele for substituído por um aplicativo, ficará perambulando pelas ruas como qualquer vira-lata. Aí você não verá mais graça nele, minha princesa." Keké, agora irritada com as ofensas de Drácon a Tube, foi incisiva: "Como você consegue ser tão idiota, Drácon Luiz?" O Pitbull se aproximou ainda mais da cadelinha, que tratou de mandá-lo embora. Todavia, Emily, percebendo a insistência do Pitbull, gritou: "O que pensa que vai fazer, hein? Afaste-se!" E Emily pegou Keké e foi embora. Drácon começou a rosnar e a mostrar os dentes para Tube, achando o momento muito oportuno para uma vingança. "Acho que chegou a sua hora, nanico." O Pitbull ainda mostrava os dentes e soltava um rosnado baixinho, mais apavorante, quando ouviu de Tube um antigo ditado: "Só te digo uma coisa, Drácon Luiz. Eu não te digo mais nada, nadinha. E ainda te digo só mais uma coisinha. Eu só te digo isso e mais nada. Nadinha mais." Drácon entendeu o que Tube falou como agressão e partiu para atacá-lo, mas foi impedido por Pabi. "Não avance mais 1 centímetro." O sobrinho ainda mostrava os dentes envoltos em baba quando ouviu a voz do tio e imediatamente parou. Tupi, Cupi e Pubi saíram de mansinho e deixaram Drácon sozinho com Pabi. Tube falou com Ted e decidiram ir embora juntamente com Tom e Rose. Drácon bufava de raiva e Pabi apenas lhe disse: "Há pequenos idiotas que desistem rapidamente e há os grandes idiotas que não desistem nunca. Qual dos dois tipos de idiota você se identifica mais?" Drácon não suportava os questionamentos do tio e permaneceu de boca fechada, a rosnar bem baixinho. "Já que não responde, vamos para casa. É mais saudável para todos ter um grande idiota em casa que um pequeno idiota nas ruas." E os dois saíram em direção à Rua das Pedras, com Drácon tentando controlar sua grande fúria, enquanto o tio fazia o último comentário: "Você só piora a terrível fama dos Pitbulls." Quando chegaram a casa, Ted ligou o celular para cegos e mostrou o aplicativo para sua mãe, que lhe encheu de perguntas para saber como o filho conseguiu o aparelho. O garoto explicou que recebeu para testá-lo e devolveria em 5 dias. Laura não concordou e pediu que devolvesse ainda naquela tarde. Ela providenciou o almoço deles e foi para a escola. Depois de almoçarem, Rose e Tom chegaram para ajudar Ted nos 10 exercícios de matemática. Vencida a cansativa tarefa, Tube pediu a Ted para visitar Horus e os dois seguiram. Um pouco antes de chegarem ao centro de treinamento de cão-guia, Ted disse que iria testar o aplicativo para cegos e Tube ressaltou que o ajudaria. Ao acessar o aplicativo, Ted ficou parado, segurou um botão e falou: "Centro de treinamento de cães-guias." Manteve o aparelho virado para frente, esperou um pouco e o aplicativo, com suave voz feminina, começou a falar: "Siga em frente." Tube e Ted começaram a seguir em frente. Tube ficou mais concentrado no trajeto e se preparou com a intenção de desviar Ted de um degrau que havia na calçada. De repente, a voz do aplicativo falou, enquanto o celular começou a vibrar: "Cuidado, obstáculo à esquerda a 10 metros. Cuidado, obstáculo à esquerda a 10 metros. Cuidado, obstáculo à esquerda a 9 metros. Tube avisou que era um degrau e que estava atento. Os dois seguiram em frente e, do nada, uma bicicleta conduzida por um menino surgiu na calçada e Tube foi rápido para fazer o garoto ir para o lado da parede. Assustado, Ted perguntou: "O que foi isso?" E Tube, muito tranquilo, respondeu: "Menino passando na calçada em uma bicicleta." Ted manteve o celular para frente e os dois prosseguiram caminhando. A voz feminina do cão digital voltou a falar enquanto o celular vibrava na mão de Ted.
Em poucos metros você chegará ao seu destino. Mantenha-se à esquerda. Ted tratou de comentar. Estamos chegando. E o celular não parava de avisar. Em poucos metros você chegará ao seu destino. Mantenha-se à esquerda. Eles prosseguiram caminhando e um som muito forte de latido começou a sair do celular. E a voz feminina avisou. Mantenha-se à esquerda. Você chegou ao seu destino. Mantenha-se à esquerda. Você chegou ao seu destino. Ted tocava em vários pontos da tela na tentativa de desligar o som do latido. Por mais que tentasse, não conseguia. Irritado e sem saber como fazer para o som parar, balançou a mão algumas vezes, o latido parou e a voz feminina falou: Cão digital levou você ao seu destino. Obrigado por usar os nossos serviços. E após 3 latidos, o celular ficou em silêncio. Tubby e Ted não sabiam se foi o tempo do alarme em forma de latido que o fez parar ou o ato de balançar o telefone. Depois da autorização de Nick, Tubby foi falar com Horus, enquanto Ted ficou sentado no banco a mexer no celular enquanto esperava o retorno do amigo. Naquela tarde, Horus estava triste por sentir falta da cadelinha que muito o emocionava. A família de Luna mudou-se para a cidade perto do mar e ela teve que ir embora. Horus disse que gostava de procurá-la, mas se sentia muito cansado para isso. Depois de ficar em silêncio por um bom tempo, o velho cão-guia, com o olhar perdido no infinito, disse a Tubby: Às vezes me arrependo de tentar amar um ser da mesma espécie. Toda vez que os cães fazem isso, eles se dão muito mal. Não tenho humanos para amar. Tubby ouviu a sincera lamentação e foi rápido. Se quiser, pode amar Ted. Ele é legal. Horus deu uma gargalhada e agradeceu. Obrigado, Tubby. Ted é bem legal. O problema é que a cadelinha foi a única que me fez acessar o lugar em que nascem as minhas emoções. E os olhos de Horus brilhavam de encantamento. E o jovem cão ficou maravilhado com aquela expressão. Todavia, Tubby não entendeu de forma precisa o que Horus falou e perguntou: O que é lugar onde nascem as suas emoções? Fiquei em dúvida. Não entendi nada. Horus baixou a cabeça e soltou um riso curto diante da grande dúvida de Tubby. Andou um pouco e parou perto da porta para respirar o ventinho que passava. Virou-se para o jovem cão e disse: Aprenda o que vou lhe dizer agora. Poucos são os seres que sabem que cães e humanos têm um lugar dentro deles onde nascem as emoções. E Tubby foi rápido. Os gatos também têm esse lugar? Horus riu com a pergunta inesperada de Tubby e comentou: Não conheço bem os gatos. Talvez exista um lugar dentro deles onde nascem as suas emoções. O importante, Tubby, é saber que a sinceridade emociona cães e humanos. Isso faz toda a diferença. Pois quem sabe onde nascem suas emoções sofre muito menos nessa vida. Finalmente, Tubby havia captado o sentido da mensagem de Horus. O jovem cão percebeu que o velho amigo tinha a respiração lenta e mal conseguia abrir os olhos pesados de tristeza. Tubby perguntou em que podia ajudá-lo, e Horus fechou os olhos e silenciou. O cão-guia aposentado sabia que os humanos se enganavam ao acreditarem que só eles se sentiam tristes. Os cães também ficavam insatisfeitos e perdiam o ânimo, a alegria e, consequentemente, a disposição para viver. Horus abriu os olhos lentamente, agradeceu pela visita e comentou: Os cães têm algumas desvantagens em relação aos humanos. E Tubby, franzindo a testa, questionou: Como assim? De forma tranquila, Horus concluiu: A primeira desvantagem é que os cães envelhecem mais rápido que os humanos. Recentemente, meu caro Tubby, penso que deixar essa vida mais rápido que os humanos é uma grande vantagem para os cães. Serão menos dias e noites para sofrermos. O jovem cão ficou espantado com o comentário de Horus, que finalizou: Outra vantagem é que entre os cães, algumas raças envelhecem muito mais rápido que outras. E, por fim,
a maior de todas as vantagens. Os humanos dificilmente conseguem superar os sofrimentos causados pelas armadilhas do que eles chamam de amor. Isso nos diferencia profundamente deles. Enquanto Tubby pensava no que o velho cão-guia havia dito, Horus explicou que há milhares de séculos os cães se dedicavam a caninizar os humanos e isso não era tarefa fácil. Após um breve silêncio, Horus soltou mais uma de suas pérolas. Aprenda, Tubby. Para suportar a velhice com dignidade, temos que aprender a conviver com a solidão, enquanto não somos devorados vivos pela demência. O jovem cão não entendeu nada, além de ter achado as palavras devorados e demência muito estranhas. Tubby tratou de perguntar: o que é demência? E Horus teve que explicar dizendo que era um problema de saúde que atacava os cães idosos e fazia com que eles perdessem a memória e a capacidade de se comunicar. Muitos ficavam desorientados dentro de casa, entrando em espaços onde não cabiam, esquecendo onde estavam os potes com água e comida. Também ficavam com o sono alterado, demoravam parados diante de paredes. O segredo é aprender a conviver com a solidão enquanto a demência não chega. Tubby, sem entender o que seria aprender a conviver com a solidão, ficou apenas pensando. Não sabia o que fazer. Pensava e pensava. Horus abriu um pouco os olhos e sussurrou: a tristeza é apenas um agitado caminho para se chegar à solidão. Tubby não fazia ideia do que Horus queria dizer, mas achou a demência e a solidão muito esquisitas. O cão-guia aposentado agradeceu a visita, fechou os olhos, fez um gesto para um amigo ir embora e permaneceu em silêncio. Tubby lambeu a testa de Horus e saiu ao encontro de Ted. A expressão do jovem cão não escondia suas preocupações com o velho amigo. Na volta para casa, Ted ligou o cão digital e Tubby ficou em alerta para guiar o amigo, pois não confiava no aplicativo. O jovem cão-guia estava entristecido com o estado de Horus e a frase "aprender a conviver com a solidão" remoía em seu juízo. Depois de caminharem e chegarem à casa, o celular começou a emitir o som dos latidos e logo a voz feminina disse: "Cão-guia digital levou você ao seu destino. Obrigada por usar os nossos serviços." E após 3 latidos, o celular ficou em silêncio. À noite, deitados, Tubby lembrou-se que Horus estava triste porque a cadelinha que ele gostava tinha ido embora com a família para a cidade perto do mar. O jovem cão-guia também pensava na velhice do amigo. Depois que soube que os cães envelheciam mais rápido que os humanos, temia ficar mais velho que Ted a qualquer momento e não aprender a conviver com a solidão. Ted procurava um jogo no celular e às vezes ativava um monte de sons. Tubby se assustava e depois voltava a colocar a cabeça no travesseiro. O cão começou a ficar impaciente. "Posso perguntar uma coisa?" Sem parar de mexer no celular, Ted disse que sim e Tubby perguntou: "O que vai fazer comigo quando eu me aposentar do trabalho de cão-guia? Vou ficar igual a Horus?" Ted ficou em silêncio, pois jogava o celular e não conseguia prestar atenção na dúvida de Tubby. O cão pensou em perguntar novamente. Todavia percebeu que o garoto estava muito concentrado no jogo. Virou-se para o lado e deixou seus pensamentos voarem. Sentia falta dos carinhos que Ted costumava fazer. Decidiu tentar adivinhar em que lugar do seu corpo nasciam suas emoções. Ted começou a ficar com medo de ser trocado pelo aplicativo cão digital, que de certa forma funcionou bem, e Ted estava empolgado com ele. Tubby já estava aos cochilos quando se ouviu uma voz estranha dizer: "Game over!" Ted parou de mexer no celular e, muito irritado, exclamou: "Droga!" O cão abriu os olhos e ficou alerta. Ted iniciou uma nova partida e o cão voltou a dormir. Não demorou muito para acordar com a voz do celular dizendo: "Bateria fraca. Procure uma tomada para carregar." O garoto voltou a se irritar e gritou: "Que droga!" Assustado, Tubby perguntou o que estava acontecendo e Ted mandou que ele colocasse o celular para carregar.
O cão levantou-se, pegou o carregador e conectou na tomada. Tube avisou a Ted que não conseguia conectar o celular no carregador. E o amigo irritou-se a ponto de gritar: "Não consegue colocar um celular para carregar? Para que você serve, Tube? Além de ficar me levando de um lado para o outro. Isso o cão digital também faz." Tube ficou sem acreditar no que Ted havia dito. Mas ele não parou por ali. Irritadíssimo, levantou-se e ordenou que Tube lhe desse o carregador e o celular. O cão prontamente atendeu o seu pedido. Ted não sabia que gritar com um cão o deixava estressado. Porém, Tube manteve-se calmo. O garoto tentou andar e o cão pediu que ele colocasse o arreio. Ted não deu a mínima e tateou a parede em busca da tomada. Tube avisou que a tomada ficava mais em cima e o garoto, ainda chateado, disparou: "Não preciso de você!" Naquele momento, Laura entrou no quarto, acendeu a lâmpada e viu Ted com o celular e o carregador na mão, próximo à parede. Prontamente o questionou: "Que barulho é esse? O que faz de pé?" E Ted, ainda irritado, disse que procurava a tomada para carregar o celular. Laura ficou uma fera e lembrou-lhe que deveria ter devolvido o aparelho naquele dia. "Você está crescendo, ficando desobediente e irresponsável." Tube assistia tudo em silêncio e viu quando Ted, falando mais baixo, disse para a mãe: "Eu vou devolver amanhã." Laura pegou o carregador e o celular da mão do filho e o advertiu: "Irei colocar na sua mochila. Se amanhã você chegar aqui com este celular, vai ficar sem sair de casa por uma semana." Decepcionado por não ter conseguido ajudar Ted, Tube baixou os olhos e foi se deitar. Ted, ao contrário, ficou mais irritado ainda e embruteceu a expressão. Laura, muito chateada, alertou o filho: "Não tenho medo de sua cara feia. Poderá ter 2 metros de altura e não terei medo de você. Outra coisa, você não tem o direito de gritar com Tube. Está me ouvindo? Agora vá dormir, Theodore Smith." O filho, ainda em alto grau de aborrecimento, deitou-se. Laura o cobriu, viu que Tube estava deitado em sua cama, apagou a lâmpada e saiu. Ouviu-se a voz de Jack, lá do corredor, perguntando a Laura se estava tudo bem. Ted estava muito chateado com a mãe e também com Tube. Permaneceu em silêncio por um longo tempo, até se acalmar e perceber-se como um idiota por não ter feito uma foto de Emily no celular, e depois ouvir a audiodescrição. Ele não sabia, mas os primeiros sinais das mudanças corporais estavam acontecendo. Transformações estas que repercutiam não só no seu corpo, mas na relação com a sua família e também com as outras pessoas, principalmente com Tube. Ted nunca havia desrespeitado o seu cão-guia. Aquela foi uma noite nova para os dois e com grande impacto emocional no cão, que começou a desconfiar que o garoto, depois que usou o aplicativo, não gostava mais dele. Naquela noite, Ted começou a matar a criança que havia dentro dele, ainda que sua mente infantil estivesse tão presente em seus pensamentos. Pela primeira vez, pensou o que seria quando crescesse. Talvez jogador de game de celular para cegos.